Muito bem, a gente volta a falar do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que falou há pouco que pode taxar a Rússia em 100% se não houver uma pausa na guerra da Ucrânia. Donald Trump foi bastante enfático e, inclusive, ele estava ao lado do secretário-geral da OTAN, Mike Rutte, durante esse anúncio. E também Trump anunciou que vai enviar mais mísseis para a Ucrânia. E quem vai chegar aqui no Hora News e vai analisar esse assunto junto com a gente é o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado demais, professor, um privilégio sempre aprender com o senhor. Já quero ser bem objetivo. Donald Trump engrossando o caldo, qual que é o impacto disso? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que nos escutam, né? A expressão tua me parece adequada, né? Engrossou o caldo, né? Talvez Trump tenha medido melhor as consequências do abandono, porque não é outra palavra, né, Pedro? Sobre a Ucrânia. Ele tinha, de alguma forma, a questão de uns 15 dias atrás, já feito anúncios, e há 10 dias atrás, na prática, o Pentágono tinha suspendido o envio de armamentos. A pressão europeia foi muito forte, né? A, a, a OTAN, como um todo, pressionou demais, dizendo que o abandono da Ucrânia nesse momento seria impossível, porque a Europa não tem como subsidiar, sustentar, não tem inclusive estoque para sustentar o poder americano. Tem os mesmos armamentos? Praticamente tem. São só os armamentos muito mais sofisticados, que não é o caso, que seriam repassados. O que a Ucrânia mais precisa é de drone e principalmente munição, né? Os mísseis para interceptação. Como todos têm observado, nos últimos dias a Rússia aumentou os ataques, né? O que a Rússia pretende com esses ataques é ganhar terreno, sentar na mesa de negociação mais fortalecida. É isso que Trump e principalmente a OTAN está pretendendo evitar. Professor, o Trump viu na prática que reformular as relações entre Estados Unidos e a Rússia não é algo simples, talvez algo impossível até, né? Olha, esse ponto é o X da história, né? Na verdade, o que a gente tem cada vez mais, e é por isso que a Europa está se mexendo tanto, né? A Europa está se movendo com muita pressão. Sabe, o Mark Rutte, né? Ele não falou de graça o famoso papaizinho, né? Que ele usou em relação ao Trump. Foi literalmente isso: olha, nos proteja, né? Porque, de fato, está cada vez mais claro, e isso é uma opinião praticamente unânime entre os analistas. A Rússia é diferente da China, Pedro. A China tem pretensões hegemônicas globais. A Rússia tem pretensões regionais. A Rússia é uma potência regional. O maior ameaçado pela presença militar russa é a Europa, não é o mundo. A Rússia não tem pretensões de atacar na África, de entrar na América do Sul. Isso é a China que tem. E os Estados Unidos têm absoluta consciência disso. Mas a Rússia tem sim, e isto não é nada escondido. As pretensões de Trump, as pretensões de Putin, que Trump percebe com clareza, é de reconstruir, vamos abrir aspas nisso, a Rússia imperial. Aquela Rússia lá, ele tem na cabeça o Pedro Grande, ele tem na cabeça os czares os Romanov todos, né? A ideia é essa, e de reconstruir fronteiras seguras para a Rússia. Nessas fronteiras seguras não estão mais, e é isso que a Europa percebe, apenas Ucrânia, Moldávia e Bielorrússia, né? Não é mais só isso, não. A Rússia pretende avançar principalmente em torno das repúblicas bálticas, né, que são bastante conhecidas, e em torno da Finlândia. É isso que assusta a Europa, os próximos passos, né? Então, de alguma forma, a Rússia parece ter convencido a Trump, ou talvez os militares americanos fizeram isso, de que o risco era alto de abandonar a Ucrânia.
Professor, essa questão de abandonar a Ucrânia me ocorreu aqui, né, depois da frase do papai, né, enfim, o Donald Trump até fez bastante publicidade sobre isso, mas vendo o jeito Trump de agir, parece que também era uma forma de negociar e pressionar a turma da OTAN a bancar mais também, o que acabou sendo na prática, né? O Trump conseguiu um bom negócio também para os Estados Unidos, né? Queria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente, por favor. E não há dúvida nenhuma sobre isso, né? O medo russo, o medo da Rússia para os Estados Unidos tem uma tradução: bons negócios. Pedro, você tocou num ponto central, né? O Trump quer que a Europa pague pela sua própria defesa. Sabe como é que ele quer que a Europa pague pela sua própria defesa? Claro, o modus operandi disso é subir o orçamento militar. Mas não é subir o orçamento militar e comprar armamento ou desenvolver armamento na Europa. É comprar armas americanas. Vamos deixar isso bem claro. O alvo é esse. Pedro, quando nós falamos de fabricação de armas nos Estados Unidos, praticamente não há... Olha, presta atenção nisso, que isso aqui é um negócio interessante para a gente entender esse negócio. Isso tem um sentido político interno nos Estados Unidos. Praticamente todos os municípios americanos, eu vou repetir, todos, tem alguma indústria de arma no seu município que gera emprego, gera renda, gera royalty. É fundamental. Trump está fazendo algo que não é só venda de armas, é garantia de emprego. Aquela famosa expressão complexo industrial militar não é uma brincadeira, não. Nos Estados Unidos é bem real isso. Os municípios americanos, quase todos, têm uma parcela da indústria de arma, uma conexão numa cadeia produtiva de indústria de arma. É isto que Trump está protegendo. De alguma forma, forçando os europeus a comprarem deste produto. E tem um segundo ponto, viu, Pedro, que convém a gente não esquecer. Tem um segundo subproduto nesse aumento do orçamento militar. Dinheiro, grana é uma só. Quando você sobe alguma coisa, alguém perdeu, né? Isso é que é o ponto. Trump tem um alvo numa posição política sobre a Europa. Subir o orçamento militar vai significar desmontar o estado de bem-estar social na Europa. Vai significar levar votos para a extrema-direita europeia. Olha quanta coisa está envolvida nisso. Parece que é só a Rússia, não é não. A Rússia tem os interesses dela, de reconstruir a sua potência regional. Trump olha para esses interesses e vê bons negócios, tanto econômicos como políticos. A gente não pode subestimar de modo nenhum a capacidade de Trump de fazer negócio. Ele sabe fazer isso, sim, e é melhor a gente perceber isso. Bem feito, né? Com vários países, né? O mundo inteiro. E o que a gente pode esperar agora dos russos, né? Porque uma frase também do Trump me pegou, essa eu achei muito forte, que é: o Vladimir Putin é muito simpático de manhã ao telefone, mas à noite ele joga milhares de mísseis na Ucrânia. O que a gente pode esperar agora dos russos, professor? Esse ponto é interessante, né? Como é que o Putin, né, vai lidar com isso, né? Como é que ele vai lidar com isso? Sabe, Pedro, tem certas horas que eu recorro à minha tia-avó para explicar as coisas, sabe? Ela tem explicações melhores do que os analistas internacionais. Sabe o que minha tia-avó diria? Lobo não come lobo. Presta atenção nisso. Putin tem um projeto que não é diferente do projeto de Trump. Putin também alimenta posições radicais dentro da Rússia. Trump também vê a extrema-direita europeia como um bom negócio para ele. Não me surpreenderia, não é? Se depois desta frase de Trump para Putin, de que ele é muito gentil no telefone de manhã e de noite ele joga a bomba na Ucrânia,
não me surpreenderia se Trump não desse uma piscadela para o senhor Putin. Ambos parecem ter os mesmos objetivos. A Rússia, de alguma forma, reconstruiu a sua economia com um forte apoio. Olha aí vocês mostrando uma cena maravilhosa, é exatamente isso. Né? Olha lá, Helsinki 2018. Né? A amizade deles é antiga, a amizade deles não é nova. Né? De alguma forma, eles têm objetivos políticos comuns. E esse objetivo político comum nós temos que lembrar quando falamos das negociações entre Rússia e Estados Unidos, inclusive das ameaças. As ameaças no dia seguinte se transformam de novo em telefonemas e de novo em bons negócios. A Rússia usou a guerra da Ucrânia para mudar seu modelo econômico. Atenção! A Rússia, no ano passado, foi um dos países que mais cresceu no mundo, usando uma velha técnica, uma técnica bem keynesiana. Né? Ele fez o Estado e toda a Rússia trabalhar em nome de um esforço de guerra. Foi isto exatamente que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial e ficaram com o mundo ocidental para eles de presente. Professor, no fim, alguns poderosos acabam dominando. O senhor só me deixa muito curioso, que eu queria estar no bastidor disso tudo, acompanhando e vendo de fato, né, o que está sendo negociado, porque o que chega para a gente é só o fim, tem toda aquela questão política, né? Leonardo Trevisan, professor... Me leve junto, viu, Pedro? Se você conseguir um lugarzinho, me leve junto, eu também gostaria de ver. Ou pelo menos gravar e depois te mandar o vídeo, né, professor? Muito obrigado, viu, Leonardo? Exatamente. Nunca saberemos, infelizmente, né? Professor de Relações Internacionais da ISPM, agradeço demais, viu? Uma aula sempre, viu? Eu é que agradeço a boa conversa, Pedro. Boa tarde a todos. Vamos nessa.